Olá pessoal, sejam bem-vindos aí a mais uma aula de teoria da contabilidade. Hoje não podemos estar aqui juntos em sala de aula, mas eu vou tentar de alguma maneira oferecer através desse vídeo uma orientação e uma consolidação de assuntos que a gente já discutiu na nossa última aula antes do feriado, que veio como consequência da reflexão sobre o que tinha acontecido no jogo e aproveitando alguns elementos adicionais que estão na literatura da disciplina, tentando dar um robusto corpo teórico para as questões de assimetria informacional e conflito de agência, como a gente já começou a discutir a partir do jogo de mercado que fizemos. Então, relembrando o que a gente veio percorrendo até aqui, nós estamos buscando a partir de uma perspectiva positiva de teoria, tentando explicar e prever fenômeno contábil, né? Ou seja, o comportamento dentro da contabilidade, escolhas contábeis, a partir, evidentemente, de raciocínio lógico, dedutivo, que nos permita construir hipóteses que, por sua vez, ajudem a prever o fenômeno contábil, a explicar e prever o fenômeno contábil. E nós vimos, enfim, que dentro do conjunto de premissas ou de elementos pelos quais a teoria positiva da contabilidade enxerga e busca explicar os fenômenos contábeis, os dois conceitos de assimetria e conflito fazem parte, digamos, do arcabouço fundamental, estão dentro das premissas que vão ser usadas nesse processo lógico, dedutivo, e traçamos e já discutimos uma série de exemplos de comportamentos contábeis que surgem a partir da perspectiva de assimetria informacional e conflito de agência. Nós tivemos a oportunidade, através do jogo, de entender, compreender como é que se manifesta o conflito de agência, por exemplo, a partir da perspectiva do agente oportunista, da busca do auto-interesse, né? Ou seja, da construção ou da maximização do interesse próprio, inclusive se utilizando da assimetria informacional como forma de construir essa maximização. Então, os dois conceitos andam de mãos dadas, e a partir das perspectivas de assimetria informacional e de conflito de agência, nós fomos capazes de entender a importância da informação preenchendo esse vácuo assimétrico de informação, a importância de alguns elementos de governança, né? A gente já começou a discutir isso na semana retrasada, quando falávamos de auditoria e de outros mecanismos, a governança como mecanismos que buscam conter, que buscam mitigar os efeitos ou os custos de agência, os custos desse oportunismo. Então, dentro desta perspectiva de oportunismo, conflito de agência e assimetria informacional, é possível sim construir um grande número de hipóteses de fenômenos, manifestações que a contabilidade tem de fato. Então, é mais ou menos nesse ponto que nós paramos, vimos alguns exemplos e continuaremos vendo mais alguns, não só hoje, como na nossa próxima aula. Especificamente na aula de hoje, o que tínhamos como objetivo cobrir de alguma maneira é um complemento, ou seja, não é algo nem que confronta, nem que modifica, mas complementa, dá mais conteúdo a esta discussão, que é o que se chama de visão contratual da firma. Para isso, a literatura que eu sugeri foi o capítulo 2 deste livro do Sean Sander, Teoria da Contabilidade e do Controle. Essa é a versão traduzida, existe a versão original em inglês. Eu acho que isso está no Moodle disponível, porque é só um capítulo, eu devo ter digitalizado, se eu não me engano. Dentro desta perspectiva, o que é importante? Ou seja, eu não vou repassar aquilo que está escrito no capítulo do Sander, evidentemente todo mundo vai ler, mas eu acho que é importante que algumas mensagens principais fiquem claras para todos nós. Em primeiro lugar, de novo, partindo da perspectiva do que seria a microeconomia, a firma, essa ficção chamada firma ou empresa, enfim,
durante séculos, ou seja, até muito recentemente, na verdade, até início do século XX, a firma era um vazio, ou seja, era uma caixa vazia ou até mesmo uma caixa preta, ou seja, você tinha, sob uma perspectiva bem neoclássica e ortodoxa, vamos chamar assim, da empresa, a empresa é uma caixa preta maximizadora de lucros e que, evidentemente, não continhamos dentro do desenvolvimento teórico uma compreensão melhor que, inclusive, desse sentido ou que permitisse se compreender a própria existência da contabilidade, ou seja, a partir de uma perspectiva de informação perfeita dentro de uma firma racional, maximizadora de lucro, conhecedora de tudo aquilo que precisa conhecer para tomar uma decisão, evidentemente se esvazia a própria referência para a existência da contabilidade. E nesse contexto, esta teoria mais antiga não nos ajuda. A teoria contratual da firma, ou seja, o que passa a existir em algum momento, em início para meados do século XX, é a ideia de que, na verdade, a firma não tem uma personalidade em si mesma, mas ela é um grande encontro de agentes. Ou seja, você tem, a partir de uma perspectiva de negócios, um encontro, um cruzamento, um locus de cruzamentos de relações contratuais. Então, uma série de agentes se reúnem dentro desse lugar chamado firma. Então, a firma não é uma coisa, é um lugar, ela é o espaço onde diversos contratos se entrelaçam. Passa a ser o lugar onde diversos agentes econômicos ofertam, contribuem com alguns recursos e daquele encontro, daquele conjunto de contratos que a gente vai chamar de firma, pretende extrair um certo benefício, um certo recurso adicional ou qualquer outro recurso. Então, pode parecer muito quase intuitivo, se não simplista, mas esta perspectiva ela permite, sim, a partir desta visão, termos sim uma série de deduções e construir hipóteses que fazem sentido para o nosso mundo ou para o mundo da discussão contábil. Então, em síntese, nós estamos saindo eventualmente do que possa ser o mundo da microeconomia neoclássica, no qual nós não conseguiríamos sequer explicar a existência da contabilidade, para um lugar onde a firma passa a ser essa arena de encontro de agentes relacionados parte a parte ou em grupos através de contratos, e sendo a firma esse lugar de encontro desses agentes relacionados contratualmente, a partir dessa referência ou desta visão, passar sim a compreender não só a razão de existência da contabilidade, mas mais do que isso, entender inclusive diferentes configurações, diferentes comportamentos, anomalias, enfim. Então a gente vai ter a chance de falar um pouco sobre isso. Então, antes da gente seguir adiante, só para a gente enxergar aquilo que vocês possivelmente viram ou verão no texto do Sander, nas páginas 16 e 17, se a gente quisesse mostrar visualmente o que quer dizer a firma como um locus contratual, a figura é razoavelmente simples, ou seja, você enxerga aqui em volta da firma, ou dentro da firma, se assim preferirem, diferentes agentes, ou seja, você tem os gestores, o governo, os acionistas, credores, empregados e assim sucessivamente. Cada uma dessas partes está nesta arena contratando algo e, consequentemente, contribuindo com algum recurso e tendo uma expectativa de algum retorno, alguma devolutiva, um direito, digamos assim, né? Então, a tabela 2.1 do texto do Sander, ela exemplifica de maneira didática, né, o que possa ser contribuição e devolutivas. Então, tipicamente, um acionista
Não precisa ser um contrato no sentido jurídico da palavra contrato, mas ainda é. Ou seja, quando você compra uma ação, você está sob a égide da lei das SAs, você tem lá os teus direitos e as tuas obrigações determinadas na lei das SAs. A lei é um contrato que vale para um grande número de agentes. Então, o acionista ele entra com o seu recurso financeiro na forma de capital social e ele passa a ter direitos, ou pelo menos potencialmente o direito a dividendo, se houver recurso para tal, né, para distribuir tal, ou valor residual da firma, se você estiver falando em termos de liquidação. O gestor, né, o administrador, presidente da companhia, diretores executivos, gerentes gerais e afins, eles entregam, né, o seu tempo, as suas habilidades, o seu conhecimento e pretendem ou têm como direito de contrapartida, pagamento de salários, de bônus, de bonificações, benefícios, enfim. Os empregados, mais ou menos da mesma maneira, tem lá, então entregam o seu tempo, as suas habilidades, as suas capacidades ou capacitações e também esperam em contrapartida salários, compensações, benefícios e afins. Fornecedores entregam mercadorias, serviços e esperam um pagamento geralmente na forma de dinheiro. O cliente entrega a caixa e espera receber como contrapartida bens ou serviços que são produzidos por essa massa de contratos, né? Mão de obra, fornecedor, o capital, enfim, isto é a firma. Esta arena produz valor ou produz mercadorias ou serviços para os clientes. O credor, ele semelhantemente ao acionista capitalista, ele também entrega recurso financeiro e tem direito a uma devolutiva do seu principal acrescido de um certo juro, de uma remuneração determinada em cima desse capital originalmente investido. O governo entrega a infraestrutura, o equipamento público, as estradas, os portos, a educação, a capacitação da sociedade, enfim, o conjunto de bens públicos e passa então a ter o direito aos impostos. Isso faz parte de um contrato social que vai alguns séculos para trás, que é, enfim, a ideia da formação dos estados nacionais e algumas atribuições que são tipicamente dadas a esse estado e alguns direitos. Então, o estado tem como direito de extração, né, de recurso ou de benefício dessa firma um certo valor na forma de impostos. Aos auditores entregam lá o seu serviço de auditoria, assim como outros fornecedores, e obviamente esperam receber caixa, honorários. Então, é dentro dessa arena, né, que nós estamos discutindo a partir dessa perspectiva de firma como um grande encontro de agentes e de participantes de contratos, passar então a tentar entender o papel da contabilidade e que características a contabilidade pode ter olhando-se a firma e as transações econômicas a partir dessa perspectiva. E eu disse que é intuitivo, às vezes é simplista, porque eu acho que a gente já discutiu a contabilidade pela perspectiva da assimetria e do conflito de informação, então vocês vão perceber que existe uma similaridade grande, mas a gente consegue posicionar isso dentro da firma. De uma certa forma, a discussão de assimetria e conflito, ela vem puxada da economia da informação ou do comportamento de mercado dos agentes. Faltava, essa é a proposta dentro deste pedaço da disciplina, que talvez a teoria contratual da firma é o jeito de aglutinar essas coisas todas num lugar. A gente posiciona, porque afinal de contas, se nós estamos discutindo teoria da contabilidade financeira, nós estamos discutindo relatórios financeiros, demonstrações financeiras, que são produzidos por firmas, né, por CNPJs, vamos chamar assim, ou por entidades econômicas, se a gente vai pensando numa demonstração financeira consolidada. Então,
parece útil, sobretudo para nós que estamos aqui dando os primeiros passos dentro desta discussão teórica, parece útil, parece robusto e dá uma segurança adicional a gente conseguir encapsular, posicionar de maneira razoável, dedutivamente falando, lógica, a firma. O que é a firma? A firma como um grande locus contratual. Então, se você entende a firma desta maneira, o Sander vai dizer que, enfim, existem várias funções, 5, na verdade, funções para a contabilidade. Eu não vou entrar em cada uma delas, de novo, a proposta não é repetir aquilo que está escrito no livro, e sim tentar expandir ou, de alguma maneira, explorar aquilo que a gente está querendo aqui abordar. Mas, dentre essas, ou seja, se a gente tivesse que traduzir em poucos elementos o que são essas funções, é aquilo que a gente já mais ou menos imaginaria, mas agora pensado a partir da perspectiva de contratos, agentes e contratos. Então, se a firma é um grande emaranhado de contratos que tem agentes que oferecem recursos e dali tem direitos de extração de determinados outros recursos, quer sejam os mesmos adicionados de algo, como pode ser o caso do credor, que entrega dinheiro e espera sacar o dinheiro que entregou adicionado de um juro, ou no caso do empregado, que entrega seu trabalho, seu tempo e tira dinheiro e assim sucessivamente. O que nós estamos tentando, de uma certa forma, logicamente entender que, por exemplo, a contabilidade, nesta perspectiva da firma como um locus contratual, a contabilidade teria uma função muito evidente, que é a de medir as contribuições, medir os direitos que cada parte tem, regular essas distribuições de valor entre estas partes e, obviamente, informar as partes sobre o cumprimento de cada um nesse jogo, né? Ou seja, se a gente quiser usar essa palavra, a firma passa a ser um jogo contratual e a contabilidade mede, distribui, de alguma certa forma, ou determina a distribuição e dá informação de parte a parte sobre o cumprimento de cada parte. É claro que a gente pode usar isto para uma série de hipóteses que não precisam necessariamente ser as da contabilidade financeira. Mas se quisermos, e como de fato combinamos no primeiro dia de aula, estamos aqui discutindo fundamentalmente contabilidade financeira sob a perspectiva positiva de um agente racional, a gente consegue entender que, enfim, é a partir da contabilidade financeira que se mede, por exemplo, o resultado residual, né? Depois pensa numa demonstração de resultado, que tem receitas, custos, despesas operacionais, despesas financeiras, imposto de renda e contribuição social sobre o lucro líquido e o lucro líquido após o imposto de renda. Ou seja, uma demonstração que vai deduzindo de tal sorte que na última linha é aquilo que sobrou, é o resíduo que é, digamos, passível de distribuição para aqueles que são detentores também de direitos residuais, os acionistas. É exatamente o que está fazendo a DRE, é medir, né, as distintas alocações do valor, né, começando lá em cima com a receita. A DVA é ainda mais visível isso, você começa com a receita, é a massa bruta de valor, um pedaço disso, na verdade, veio de terceiros, que são os meus fornecedores, enfim, e assim eu vou fazendo dedutivamente a alocação. Então, se você imaginar, a contabilidade está medindo o tamanho do bolo e está vendo que fatia vai ou cabe a cada um dos agentes que fazem parte deste aglomerado de contratos que é a firma. Então, isso faz todo sentido, isso passa a ser, então, uma possibilidade lógica, é disso que nós estamos falando nessa disciplina. Como construir logicamente fundamentos, plataformas, fundamentos teóricos que nos permitam daqui construir hipóteses, testar hipóteses e fazer construção de conhecimento que ajude a explicar e prever o fenômeno que a gente se dedica a explicar e prever, que é o fenômeno contábil, né? Então, a partir desta perspectiva, a gente entende, então, a existência da contabilidade financeira tal e qual a gente a conhece e as suas características e poderíamos continuar explorando isso e entender, por exemplo, que
O acionista é evidentemente quem terá medido ou medida a parcela do bolo que lhe cabe a partir, por exemplo, da DRE, mas que a DRE, assim como as demais peças do sistema, né, de informação da contabilidade financeira, são frutos de um conjunto, de um banco de dados que é administrado, que é construído, que é monitorado pela administração. E não necessariamente nós temos sempre a firma, os seus acionistas sendo parte integrante da administração. A firma moderna, a grande corporação, ela evidentemente tem uma separação entre a gestão e o capital, e isto faz com que exista um conflito. Nós já vimos isso, e é o típico conflito de agência entre o gestor e o acionista, o detentor do direito residual. Nós falamos na aula anterior à Páscoa que, digamos assim, a riqueza da sala do presidente de uma empresa, as obras de arte que possam estar na parede, ou a espessura do carpete da sala do presidente, não traz valor para o acionista, mas traz valor para aquele que habita aquela sala. E, consequentemente, se o acionista pagar essa conta, então existe uma transferência de valor para dentro da utilidade, né, da função utilidade do gestor que está em oposição. Né? Contratualmente, os objetivos não são coincidentes, não são alinhados. Então, eu consigo, a partir dessa perspectiva da contabilidade como sendo um elemento que deve informar o tamanho do bolo e o pedaço de cada fatia para cada um, mas entendendo que, enfim, se a firma é uma arena que vários agentes vão participar ou participam de parte a parte contratualmente, entregando alguma coisa e pretendendo ter algo de volta, alguém vai ter que fazer essa contabilidade, certo? Ou seja, não dá para... Deixa que eu deixo, cada um empurrando a responsabilidade para o outro. E, evidentemente, é o gestor, o candidato natural, e é lógico que assim seja, quem vai fazê-lo, quem está no dia a dia, quem está tomando as decisões e quem tem, inclusive, condições de buscar, a partir dos relatórios financeiros, produzir informação que seja fidedigna, que represente de maneira fidedigna aquilo que está acontecendo nestas relações contratuais. Agora, a gente já tem o elemento da conflito de agência, né? Do oportunismo, do risco moral, como vocês também já leram no texto de microeconomia, e, consequentemente, a gente consegue, então, entender algumas tensões que existem, alguns conflitos, e, consequentemente, somos capazes de compreender, por exemplo, porque é que, então, um acionista pode requerer ou ter interesse em, ainda que pagando por isso, ter uma auditoria independente, ou seja, é porque existe um risco de que, eventualmente, nesta construção, se eu não tivesse o auditor independente, eu viesse a perder ainda mais. É exatamente o exemplo do jogo que nós já vimos, ou seja, havia demanda por auditoria a um certo preço, porque neste preço vocês, vendedores, os vendedores que optaram por contratar auditoria, perdiam menos do que perderiam naquele cenário em que todo mundo abaixava a qualidade, porque havia um processo de seleção adversa, né? Ou seja, num cenário de assimetria informacional, sabendo que os agentes são oportunistas, há uma seleção adversa e uma redução da qualidade geral, média do sistema econômico. Então, sabendo de tudo isso, havia demanda por auditoria. Percebam, eu volto a repetir o que eu já disse, tudo o que nós estamos dizendo termina desaguando nas mesmas hipóteses. O que isto aqui oferece, ou o que a teoria contratual da firma oferece, talvez é um lugar para a gente colocar, estacionar esta nossa discussão de maneira mais fluida e mais direta para aquilo que é o nosso objeto fundamental de estudo na teoria da contabilidade financeira, que são as opções e escolhas contábeis no mundo dos relatórios financeiros. Né? Então,
A gente consegue, só para a gente de uma certa forma consolidar o que a gente está dizendo até aqui, a gente consegue de alguma maneira, a partir desta perspectiva, entender, por exemplo, se a gente pensar uma estrutura de firma muito simples, né? Uma pequena vendinha de bairro que é gerenciada pelo seu próprio dono, que tem talvez um empregado em tempo parcial, tem evidentemente alguns fornecedores, tem seus clientes, é claro que está sujeito aos impostos, mas são relações simples, ou uma estrutura simplificada, mais rudimentar, mais primitiva. Numa situação como essa, é possível entender por que o registro, né, se a gente quiser pensar na contabilidade, é o que o Sander fala lá na página 29, da escrituração, do guarda-livros, né, do bookkeeping. Você não vai encontrar uma contabilidade sofisticada ou notas explicativas ou marcações a mercado ou quaisquer outras figuras mais sofisticadas de contabilidade, porque não existe, ou seja, as relações contratuais, a complexidade de relações contratuais, os conflitos nesses contratos, não exigem esta sofisticação que talvez nós vamos encontrar em outras firmas. Então, a firma mais rudimentar, a firma mais primitiva, ela tem lá uma escrituração simplificada, evidentemente por uma questão até de memória, certo? Ou seja, para você, se a memória do ser humano fosse infinita, talvez nem precisasse ter lá um livro caixa ou um livro diário qualquer dessa pequena vendinha de bairro. Existe provavelmente uma escrituração fiscal que é necessária, porque aí sim tem um agente importante, que é o agente que tributa, e este tem lá algumas preocupações, ele evidentemente também trabalha, pense você como agente fiscal ou de tributação, você teria como percepção o risco da evasão fiscal. Então você exige um certo volume de informações, de uma certa lógica dessa escrituração para que seja possível de ser auditada, de ser verificada, de ser confrontada e se eventualmente identificada alguma redução naquilo que deveria ser o pagamento, haverá aí a sanção e a cobrança disso tudo. Se a gente migrar para uma outra estrutura mais complexa, então uma grande firma com vários acionistas, uma estrutura de capital pulverizada, que você imagine que existam credores que também contribuem com recursos financeiros para o desenvolvimento dos negócios dessa firma, que você tenha relações trabalhistas mais complexas, mais amplas. Aí, evidentemente, a gente começa a ser capaz de explicar por que é que você vai ter requerimentos de relatórios financeiros muito mais sofisticados, né? Então, na medida em que você vai separando gestão de propriedade de capital, né? A propriedade e a gestão se separam, que é a evolução da pequena vendinha para a grande sociedade de capital aberto, com capital pulverizado num mercado aberto. Nessas circunstâncias, você criou uma complexidade nessa relação dos contratos, no caso especificamente do acionista, por exemplo, e aumenta ou se cria a demanda para um conjunto, um banco de dados, de informações que permitam, né, medir o tamanho do bolo, determinar a fatia do bolo que esses acionistas vão ou têm direito a levar. Então, a contabilidade passa a ser possível de se explicar por que é que a vendinha da esquina tem um livro, um caderninho, livro caixa, e uma grande sociedade anônima tem relatórios financeiros muito mais complexos, de periodicidade e publicidade muito diferentes. Então, é esta a perspectiva que é importante que nós tenhamos, ou seja, que usemos esta perspectiva tão somente no sentido de nos ajudar a compreender não só as distintas manifestações da contabilidade como fenômeno, né, explicar, mas também as tensões. Então, quando a gente entende que a contabilidade é, ao mesmo tempo, um preenchedor de assimetria, mas um criador de outras assimetrias, né, ou seja, a partir do instante em que o gestor tem essa capacidade
dual, de ao mesmo tempo fornecer informação, mas ter os seus próprios interesses que não são necessariamente coincidentes com quem recebe a informação na outra ponta, a gente começa a entender conflitos outros e explicar outros fenômenos, como a auditoria, como as leis de responsabilidade para crimes de colarinho branco, Sarbanes-Oxley e tantas outras coisas que vão eventualmente acontecer neste cenário, nesta arena, né, neste lugar em que os contratos acontecem, que não são fruto simplesmente de um desejo de um legislador, eles são parte de uma demanda. Já mencionei para vocês, por exemplo, que o conservadorismo como um viés, né, ou seja, como uma predileção, vamos chamar assim, ou como um reconhecimento, né, mais rápido das más notícias do que das boas notícias, ele não é fruto de um comportamento tipicamente prudente do contador. Ele é uma forma de se enxergar o conservadorismo é justamente a partir da perspectiva contratual. Dentro desta arena de contratos, o equilíbrio de perdas e ganhos, de distribuição destas fatias deste bolo que a firma produz e que reparte nos diferentes agentes que contribuíram diferentes recursos, o conservadorismo ele tende a proteger e a criar condições econômicas de equilíbrio para proteger o credor. Quem se apaixona pelo conservadorismo é o credor, na medida em que ele contém eventualmente o afã distributivo de um acionista que pode eventualmente esvaziar o caixa de uma empresa a partir de uma distribuição excessiva de dividendos e, consequentemente, fazer com que essa firma ou com o que lá exista de valor não seja capaz de retribuir ao credor aquilo que lhe é de direito. Então, o conservadorismo existe uma linha dentro da teoria da contabilidade que passa a tentar explicar e prever conservadorismo a partir da perspectiva da relação contratual do credor com os distintos agentes, né? No caso, os acionistas ou os gestores da firma. Então, você começa a entender, por exemplo, por que contratos de financiamento têm cláusulas ligadas à contabilidade, ou seja, vai lá determinar que a companhia não deve se endividar acima de um determinado nível. Este tipo de cláusula contratual que vincula números contábeis dentro do contrato é a visão mais concreta de como a contabilidade afeta os contratos e regula essas relações de tal sorte a permitir com que esta firma sobreviva, crie valor, distribua valor, tentando reduzir estes custos de agência, essas perdas pelo oportunismo, pelo conflito que existe nestas relações. Como eu já disse, em qualquer contrato, as duas pontas geralmente têm momentos em que não convergem, ou seja, um comprador e um vendedor estão pensando possivelmente em coisas opostas. Então, com isso, acho que a gente dá uma perspectiva. É importante que vocês leiam o texto do Sander e pensem a partir das referências que nós já tínhamos trazido do jogo e das outras leituras de assimetria e conflito, só para posicionar esta discussão dentro do que se chama de teoria contratual da firma.